Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa pelas suas redes sociais. Muito obrigado porque você tem parado para ouvir a voz de Deus. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavras de Deus e esse vídeo é um vídeo de uma série de estudos bíblicos. Ministério Profético é uma série de estudos bíblicos. Vem comigo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Quando você se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. A sua inscrição ela é muito importante, tá? Ela dá uma fortalecida no canal e ajuda essa palavra a ser espalhada pelos confins da terra. Não esquece de deixar o seu like, não esquece também de compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. E quanto a você que já é inscrito no canal, quero te agradecer. Muito obrigado, Deus abençoe. E vamos fazer o seguinte agora. Vem comigo. E nós vamos fazer um estudo sobre os profetas. Ministério Profético. Vou deixar uma sugestão de vídeos para você ver que já estão aí no canal. Vou deixar o link na descrição. São vídeos da série História dos Reis de Israel. Vai ajudar você a entender o que é o Ministério Profético, certo? O Ministério Profético ele é importante a gente entender porque a gente vai poder entender por que hoje tem tanto falso profeta. Dá uma olhada num dos últimos vídeos também que eu coloquei sobre o Sermão do Monte. Lá Jesus fala sobre os falsos profetas, tá? Só mais algumas considerações para eu entrar no conteúdo do vídeo. A série de estudos bíblicos não substitui a escola bíblica da sua igreja, tá? Então você é servo de Deus, é obediente, cumpra com a sua obrigação e esteja no dia e no horário marcado para a escola bíblica da sua igreja. Eu não sei se é domingo, se é sábado, se é segunda, sei lá. Mas tem escola bíblica na sua igreja? Sua obrigação é estar lá. Esse estudo bíblico aqui desse canal também não substitui o culto de ensino da sua igreja não, tá? Nem de ensino, nem de doutrina, nem de nada. Tá? Se o pastor marcou, você sendo obediente, compareça, esteja lá, sua obrigação. Agora vem comigo, vamos lá. Vamos falar hoje, a primeira aula, profetas orais. Quem são os profetas orais? Os profetas orais são aqueles que não registraram as suas profecias através de livros. Ou seja, eles não sentaram para escrever nada. Diferente de Isaías, de Jeremias, que escreveram os seus livros e ali relataram as suas profecias. Os profetas orais se tornaram conhecidos por conta de outras pessoas que escreveram. Por exemplo, Natã, um dos profetas orais mais conhecidos, ele teve as suas profecias conhecidas através dos 2 livros de Samuel, que na sua grande maioria foram escritos pelo próprio Samuel. Os historiadores e teólogos defendem que outros profetas deram algumas contribuições para os 2 livros do profeta Samuel. Um deles foi o próprio Natã. Teve outros também. Elias e Eliseu, eles tiveram as suas profecias conhecidas através dos 2 livros dos reis, que foram escritos por Jeremias, que fez um trabalho como historiador. Além dele ter escrito o livro que tem o nome dele, com as profecias, e ter escrito o livro das Lamentações, ele também escreveu os 2 livros dos reis como historiador e deixou para nós aí esse registro dos profetas orais. Agora vamos falar um pouco sobre Natã. Vem comigo. Como nós falamos, os profetas orais são aqueles que nunca tiveram as suas profecias registradas através deles mesmos, né? Então, nós já falamos aqui que foram os profetas aí, Samuel que escreveu seus livros e Jeremias também que escreveu, e aí nós conhecemos os profetas orais. Vamos lá, Natã, o seu nome significa presente de Deus. Ele foi um profeta que exerceu o seu ministério profético em Israel antes da sua divisão. Isso foi durante os reinados de Davi e Salomão. Por isso que eu falei para você ver os vídeos sobre a história dos reis. Ali você vai entender por que o reino de Israel foi dividido. Vem comigo. Davi queria construir uma casa ou um templo, né, para o Senhor.
o que inicialmente foi confirmado por Natã, mas em seguida, nova profecia foi entregue ao rei sobre esse assunto. E nessa profecia, Salomão recebeu a missão de construir o templo. A Davi foi dada uma missão maior. Você vai ver isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 17. Estou deixando escrito o texto aí. Na descrição do vídeo, todos os textos que eu citar vão estar escritos lá na descrição desse vídeo e vão estar aí na tela. Olha aí, segundo livro de Samuel 7, do 1 ao 17, primeiro livro das Crônicas 17, do 1 ao 15. Conta isso que eu li para você. Ele, o profeta Natã, demonstrou coragem e ousadia ao repreender Davi por conta do seu pecado. Lembra? Adultério, homicídio, enfim. Natã certamente teve medo. Ele ia confrontar, não era um rei qualquer, ele ia confrontar um rei que era tido segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus quem se referiu a Davi dessa forma, certo? Como é que o profeta ia chegar para o rei para dizer que ele era adúltero? Mas Deus lhe deu a estratégia e o profeta cumpriu a sua missão. Ele detalhou na profecia o pecado que Davi cometeu e todas as consequências que ele teria que enfrentar. Você vai ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do 1 ao 23. Lê com toda a calma que você vai entender. Tá? Davi teve a liberdade para pecar, mas ele teve que encarar um bocado de consequência. Depois desse episódio, Davi e Batseba entregaram seu filho Salomão para que Natã o educasse. O profeta mudou o nome da criança para Jedidias, que significa por amor do Senhor. Você vai ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 12, nos versos 24 e 25. Após a morte de Davi, Natã colaborou juntamente com Batseba para que Salomão fosse nomeado o seu sucessor no trono de Israel, em vez de Adonias, o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, certo? Você vai conferir isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do 1 ao 53, toda a história. Agora vamos falar de outro profeta oral, Elias. Elias era um profeta natural da cidade de Tisbe, Gileade. O seu nome significa "O Senhor é o meu Deus". Ele foi profeta em Israel. Israel já estava dividido aí, em Reino do Norte, que ganhou o nome de Israel mesmo. As 10 tribos que permaneceram com Jeroboão lá quando houve a divisão. Capital desse reino, Samaria. E o Reino do Sul ficou com Roboão, na ocasião da divisão, certo? Capital, Jerusalém. E o Reino do Sul ganhou o nome de Judá. Então, Elias foi profeta em Israel durante os reinados de Acabe e Acasias. Acabe, um rei que fez tudo reprovável aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros. O que os outros reis de Israel tinham de ruim, Acabe foi pior. Você vai conferir isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do 30 ao 33. Ele era um rei idólatra e perverso. Elias se tornou conhecido por sua profunda comunhão com Deus, o que o enchia de coragem e ousadia para profetizar. E é uma lição que a gente tira. Quando a gente é verdadeiramente comprometido com Deus, tem profunda comunhão com Deus, a gente tem coragem e vai, e faz a obra. Elias assumiu a posição intransigente de defender o culto ao Senhor, porque o rei Acabe instituiu o culto a Baal, se deixou dominar por sua esposa, sacerdotisa idólatra Jezabel, que era adoradora de deuses estranhos. Ela já veio com esse costume lá do reino Ciro-Fenício, de onde ela veio, e ela era uma sacerdotisa daqueles cultos lá, e Acabe, que já era ruim, piorou. Vamos lá. O ministério de Elias deu início quando ele foi ao rei Acabe
e profetizou que por 3 anos não haveria chuva sobre aquela terra, iniciando-se assim um tempo sombrio em Israel. Isso você vai conferir, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 1 ao 7. Com seca, fome e morte, mas com os milagres dos corvos alimentando o profeta. E teve o milagre da multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta e a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Você confere isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 8 ao 24. Esse tempo também foi tempo de perseguição aos profetas do Senhor, tudo isso por ordem de Jezabel, até que o Senhor se apresentou a Elias e o mandou a Acabe avisar que chegou o tempo da chuva, exatamente após os 3 anos profetizados por Elias. Em seguida, o profeta ordenou ao rei que ele reunisse todo o povo de Israel e os profetas de Baal e Aserá, que o encontrassem no Monte Carmelo. Quando todos estavam reunidos, Elias desafiou os profetas de Baal e Aserá a prestarem o culto aos seus deuses, enquanto ele clamaria ao Senhor. Confere isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do 1 ao 40. Seu objetivo era chamar a atenção dos israelitas para que eles parassem de oscilações entre 2 pensamentos e se posicionassem da forma correta. Deus manda Elias avisar ao rei Acabe que chegou o tempo da chuva, exatamente após os 3 anos profetizados por ele. Confere isso no primeiro livro dos Reis, ainda no capítulo 18. Você vai ler do 41 ao 46. Nós conhecemos a história. Os profetas de Baal oraram, não aconteceu nada. Elias orou, o fogo desceu, consumiu o holocausto e Elias, depois disso, mandou matar os profetas de Baal e Aserá. Jezabel ficou furiosa e determinou a morte do profeta. Confere isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 1 ao 7. Elias, o que ele fez? Fugiu para o deserto e em seguida para a caverna, até que ele foi repreendido e consolado por Deus, retornando à sua jornada e nomeando Eliseu seu auxiliar e futuro sucessor. Confere isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 8 ao 21. Depois de algum tempo, Elias se apresentou novamente a Acabe, logo após o episódio da vinha de Nabote. Episódio bem conhecido. Confere aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do 1 ao 16. E profetizou sobre as vidas de Acabe e Jezabel, pois ambos fizeram algo detestável aos olhos do Senhor. Acabe se mostrou arrependido e a desgraça que Elias profetizou contra ele, Deus direcionou para seu filho Acasias. Confere aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 21 ainda, do 17 ao 29. Acabe morreu em meio a uma batalha contra a Síria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do 1 ao 40, conta essa história. Acabe quis fazer uma aliança com Josafá, enganando Josafá, botando Josafá na linha de frente, porque ele sabia que o rei da Síria estava atrás dele. Você confere aí o texto, você vai ver a história todinha. Após a sua morte, a morte de Acabe, seu filho Acasias ocupou seu lugar no trono de Israel por 2 anos, fazendo tudo o que desagradava ao Senhor. Seguiu direitinho a escola do pai dele, Acabe. E a mãe dele também, Jezabel. Confere aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do 52 ao 54. Deus ficou muito irado e fez cumprir o que havia dito ao rei Acabe sobre a destruição da sua família, pois Acasias foi consultar os profetas de Baal em vez de buscar a Deus através dos seus profetas. Confere aí, segundo livro dos Reis, capítulo 1, do 1 ao 18. Pois é, Acasias viu tudo o que aconteceu, sabia que Elias era profeta, homem de Deus, e mesmo assim pagou para ver, desafiou. Em seguida, Elias se dirigiu a Betel, saindo então de Gilgal. Eliseu, seu ajudante futuro sucessor, o acompanhou nessa jornada. Após Elias tocar com seu manto no rio Jordão, este se abriu.
Ambos atravessaram e Elias foi levado em um redemoinho em uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, nomeando assim o Eliseu seu sucessor como profeta em Israel, atendendo a um pedido dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, conta essa história. Para fechar os profetas orais, vamos falar agora de Eliseu. Seu nome significa Deus é salvação, ou Deus é o meu auxílio. Foi profeta, mas se olharmos para trás, quando Elias o chamou, o seu ministério alcança os reinados de Acabe e Acasias como auxiliar de Elias. Ele estava ali. Ele era de Abel Meola e a Bíblia nos dá indícios de que Eliseu era de uma família com alguns recursos financeiros, pois ele estava trabalhando nas terras de Safate, seu pai, quando Deus mandou Elias ungí-lo seu sucessor. Além disso, demonstrou ter alguma formação religiosa, quando matou uma juntada de bois e alimentou o povo, além de ter se despedido dos seus pais antes de partir, o que simboliza a despedida da antiga vida e a entrada em uma nova vida. Confere isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 16 ao 21. Eliseu tornou-se auxiliar de Elias, aprendendo tudo com seu mestre para poder estar pronto para substituí-lo no momento designado pelo Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, conta isso aí. O momento. Eliseu foi um dos profetas que mais realizaram milagres durante o seu ministério, até mesmo depois de morto. Vamos ver uma lista desses milagres. O primeiro, abriu as águas do rio Jordão com a capa que Elias passou para ele. Confere isso em segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 13 e 14. Outro milagre, transformou uma fonte de água salobra em água potável, utilizando sal. Confere aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Amaldiçoou os rapazes que zombavam da sua calvície. Deus enviou 2 ursas que mataram e despedaçaram 42 desses rapazes. Confere aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, 23 e 24. Previu ao rei uma expedição bem sucedida contra os moabitas, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, do 10 ao 27. Outro, multiplicou o azeite de uma viúva para que seus filhos não fossem levados como escravos para trabalhar pagando as dívidas do seu marido. Confere aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Previu o nascimento do filho de uma mulher sunamita e o ressuscitou quando o rapaz sentiu forte dor na cabeça e morreu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 37, está o registro desse milagre. Retirou o veneno de um ensopado feito com trepadeira, jogando farinha no caldeirão. Confere segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do 38 ao 41. Ó quanto milagre! Alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do 42 ao 44. Olha aí, curou da lepra Naamã, capitão do exército da Síria, um dos textos mais conhecidos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Fez flutuar um machado que havia caído no rio. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, do 1 ao 7. Adivinhou os planos dos inimigos do rei. Confere aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, do 8 ao 12. Vamos lá. Durante a grave fome que Samaria experimentou, Eliseu previu que haveria abundância de comida no dia seguinte. Um oficial zombou da sua profecia e, por causa dessa atitude, Eliseu previu sua morte. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, você lê essa história. Revelou que Ben-Hadad, rei da Síria, ficaria curado de sua doença e que Azael, emissário do rei, seria seu sucessor e que seria mal com o povo de Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, do 1 ao 15, está essa história. Após a sua morte,
um cadáver foi jogado na sua sepultura, e assim que tocou nos ossos do profeta, voltou à vida. Ó que coisa! Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, você encontra esse relato. Eliseu morreu de uma enfermidade decorrente de sua idade avançada, provavelmente, pois profetizou durante 73 anos, ou seja, durante os reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás, fora o tempo que ele ficou como auxiliar de Elias durante os reinados de Acabe e Acasias. Antes de morrer, ele previu que Israel ficaria livre da opressão síria, mas o rei seguiu na íntegra a sua instrução o rei não seguiu na íntegra a sua instrução e essa libertação não aconteceu. Confere segundo o livro dos Reis, capítulo 13, do 14 ao 20. Agora a gente fecha aqui. Conclusão. Temos que ter na nossa caminhada cristã as mesmas qualidades desses servos do Senhor: ousadia, integridade, fé e intrepidez, a fim de que o ministério que Deus nos confiou seja abençoado e próspero, e que o Senhor nos abençoe. Bom, dito isso, vocês observaram que os verdadeiros profetas têm grande comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus enche eles de coragem, de intrepidez, de ousadia, e eles entregam o que Deus mandou. É totalmente diferente de muita gente hoje aí que é falso profeta. Fala o que Deus mandou falar, fica calado quando Deus mandou falar. Por quê? Fala quando Deus mandou porque quer parecer profeta, quer parecer que Deus fala através dele, mesmo quando Deus não falou. Não pode deixar a reputação cair. E fica quieto quando Deus manda falar, muitas vezes porque está comprometido com outros interesses que não são os interesses genuínos de fazer a vontade de Deus. Entendeu? Tem rabo preso, em português claro, tem rabo preso com alguma coisa ou com alguém, e aí não pode falar quando Deus manda, né? Fica complicado. Então, a gente aprende aí. E a gente vai aprender ao longo de toda essa série de estudos aí sobre os profetas. Hoje foi só sobre os profetas orais, tá? Nos próximos estudos nós vamos ter outros temas aí. E nós vamos aprender muita coisa. E nós vamos ver muita coisa. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Muito obrigado porque você ficou até aqui. E eu quero mais uma vez fazer o pedido a você. Se inscreve no canal. Caso você não esteja inscrito, sua inscrição é muito importante. Fortalece o canal. Clica no sininho aí para você receber as notificações também, tá bom? Deixa o seu joinha. O seu joinha também ajuda a fortalecer o canal, tá certo? Compartilha esse vídeo nos seus grupos. Compartilha também nas suas redes sociais. Me ajuda a pregar a palavra de Deus através do canal. Quando você faz tudo isso, você está me ajudando. Tudo isso que você está fazendo aí, você só vai gastar alguns segundos para fazer. E vai fazer com que a palavra de Deus siga pelos confins da terra. Obrigado a todos vocês que já estão inscritos. Deus abençoe a todos vocês que ficaram até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.